com imenso prazer, eu falo para vocês de exercício físico na obesidade, muito além da balança, né? Um título provocativo, mas eu espero que vocês compreendam por que que o exercício físico é uma ferramenta terapêutica no manejo da obesidade, independentemente de alterar o peso corporal, tá? Então, quando a gente fala de exercício físico, nosso foco precisa ir para além da balança, para além do peso corporal, e aí a gente vai encontrar, de fato, todos os benefícios que essa ferramenta pode trazer no tratamento e na prevenção da obesidade. Então, a gente sabe que o exercício físico, de fato, não traz uma perda de peso muito substancial, né? Então, os estudos indicam que quem faz exercício físico perde, né, na ordem de 2 a 3 quilos, o que, convenhamos, né, é um número bastante aquém do que a gente observa com outras estratégias de manejo da obesidade. Por exemplo, a cirurgia bariátrica, os novos medicamentos análogos das incretinas, né, esses medicamentos anti-obesidade de nova geração que nós temos, e também a própria dieta restritiva, né? Então, quando a gente compara a ferramenta exercício físico com estas outras, a gente chega à conclusão que o exercício de fato não é, uma estratégia tão eficaz assim na perda de peso corporal. E por que que isso acontece? Bom, basicamente, como a gente sabe intuitivamente, né, é muito mais fácil a gente ingerir calorias do que gastá-las, né? Então é muito mais fácil comer, né, algo saboroso do que gastar energia. Para ficar aqui num único exemplo, se a gente for pensar num pedaço médio de lasanha, né, uma fatia média de lasanha, que tem cerca de 500 calorias. Para a gente gastar essa quantidade de calorias, né, depois da ingestão dessa nossa lasanha, a gente precisa correr cerca de 8 quilômetros, né? Então, obviamente, eu não preciso nem gastar muita saliva aqui para convencê-los de que gastar energia é muito mais árduo do que consumi-las, né? Então, esse é o primeiro ponto pelo qual o exercício físico não é tão efetivo assim para a gente perder peso corporal, né? Tem um outro problema. Quem faz atividade física tende a compensar a energia perdida, né? Então a gente faz atividade física, a gente pode diminuir a taxa metabólica basal, principalmente quando a gente perde muita massa muscular, né? Isso gera uma resposta compensatória de aumento de ingestão alimentar, né? Um aumento de apetite, né? Há impulsos, há sinais fisiológicos que predispõem a um aumento da ingestão alimentar e há sinais comportamentais também, atitudes nossas que nos permitem, depois de fazer atividade física, beliscar uma coisinha ou outra a mais, né? Então, tanto por fatores comportamentais quanto por fatores biológicos, né? A gente tende a compensar, né, a prática de atividade física, né? Então, quando a gente põe na balança o que foi gasto com o que foi consumido, novamente, né, a gente tem um resultado, por vezes, pouco eficaz, pouco proveitoso da atividade física, quando a gente pensa na perda de peso corporal, né? Mas não é só isso, né? Ao contrário do que a gente tem no senso comum, né? Que quanto mais atividade física, mais perda de peso eu tenho, né? Essa relação não é tão linear dessa maneira, né? Então, a atividade física, de fato, ela não aumenta o gasto energético total que nós temos de uma maneira incremental, né? Chega num certo ponto que há uma limitação dessa perda de gasto, né, desse gasto, perdão, de energia que se tem, né? Então esse é um modelo mais limitado, né, menos aditivo, né, que foi proposto por um pesquisador chamado Pontzer, né, para explicar a perda de peso corporal ou a ausência de peso corporal quando se faz atividade física, né? Então a gente faz atividade física, a gente aumenta o gasto energético total, mas até a página 3, né? Depois existem mecanismos que limitam esse gasto energético total, ainda que a gente continue aumentando o nosso volume ou a nossa intensidade
de atividade física, né? Esses mecanismos são fisiológicos, né? E que têm como objetivo, a gente pode pensar aqui à luz da evolução, né? De preservar o nosso gasto, nossa composição corporal e nosso peso corporal, né? Então a gente não perde de maneira indefinida peso corporal a partir do momento que a gente faz atividade física, né? Bom, se a gente olha para todo esse cenário pessimista que eu tracei para vocês, né, que explica porque, de fato, a perda de peso é difícil com o exercício físico, a gente pode cair na armadilha de desconsiderar o exercício como uma intervenção muito eficaz no manejo da obesidade. E isso se deve a um foco errôneo, no meu ponto de vista, né, e de outros pesquisadores também, de considerar como único benefício do exercício a perda de peso corporal, né? Quando, na verdade, o exercício exerce benefícios sistêmicos, né, que podem ser de grande valia para a pessoa que tem obesidade, né? Qual que é o problema da gente se focar exclusivamente no peso corporal quando a gente pensa em estratégias de exercício físico, né? Bom, a gente sabe que a obesidade leva a um desejo social de perda de peso, né? Por outro lado, e paradoxalmente, né, nós temos uma sociedade que é obesogênica, ou seja, nós estamos cercados de estímulos que nos levam a comer cada vez mais e a nos exercitar cada vez menos, né? Uma sociedade que nos predispõe ao sedentarismo, né? Por conta da automação, por conta das facilidades que nós temos hoje, que não requerem com que façamos atividade física, né? Bom, nesse cenário, quando a gente se engaja num programa de perda de peso que envolve exercício físico, né, a gente se confronta com esse ambiente obesogênico. E aí o que acontece? Uma redução mínima, né, de peso corporal, o que frustra de fato nossas expectativas. E da frustração, né, a gente começa a evitar o exercício físico, né? Isso leva a um reganho de peso corporal, descontinuidade de outras intervenções de estilo de vida e isso abastece esse círculo vicioso da obesidade, em que a redução de atividade física vai alimentando, né, a obesidade, e a obesidade por si só, né, vai também fazendo com que a gente reduza cada vez mais os níveis de atividade física. Então, por isso, para evitar essa frustração toda, essa perda de expectativa com o exercício físico, é bom que a gente parta, né, de um ponto comum aqui que de fato esclarece que o exercício físico é uma ferramenta que produz pouco no sentido de reduzir peso corporal, mas que tem benefícios importantes, né? Então a gente sabe que o indivíduo, por exemplo, ele pode, ao fazer exercício físico, mesmo que ele ganhe peso corporal, ele pode emagrecer, né? Então é importante que a gente esclareça, né? Que a gente saiba o significado diferencial da palavra emagrecimento e da palavra perda de peso, né? Então, é possível ganhar sim peso corporal quando a gente ganha massa muscular a partir do exercício físico e, ao mesmo tempo, a gente pode emagrecer. Por quê? Porque a gente pode ganhar massa magra, né? E perder gordura corporal. Então, a gordura corporal é um marcador muito mais interessante do que o peso propriamente dito, porque o peso em si na balança ele não consegue dissociar o que é massa magra, o que é massa gorda, né? Então a gente sabe que o exercício físico tem esse potencial de reduzir gordura corporal e, sobretudo, gordura visceral, que é aquela gordura que está, né, entre as nossas vísceras e está altamente correlacionada com fatores de riscos cardiometabólicos. O exercício é muito eficaz para isso, né? Mas quando a gente olha na balança, pelo fato de o indivíduo ter ganhado músculos eventualmente, sobretudo quando o programa de exercício envolve musculação também, o treinamento de força, né? A gente acaba chegando a uma conclusão, né, enviesada de que o exercício físico não foi eficaz para melhorar a nossa saúde no geral, simplesmente porque o ponteiro da balança mexeu pouco. Ora, mexeu pouco, mas melhorou a composição corporal e, portanto, melhorou a nossa saúde cardiometabólica, né? Então, do ponto de vista clínico, né, é bom que a gente deixe de lado um pouquinho a balança e pense em outros marcadores mais importantes de
a saúde cardiovascular ou cardiometabólica, né. Então, por exemplo, quando se faz exercício físico, a gente diminui a circunferência de cintura, né. Então, com uma fitinha métrica, a gente consegue aferir esse benefício do exercício físico, né. A gente precisa de uma balança para isso e não precisa de nada muito sofisticado, né, um DEXA, medidas de bioimpedância, nada disso, né. Com uma fita métrica e uma boa medida tropométrica, a gente consegue verificar uma redução de risco cardiovascular pela redução da cintura. Sem contar que o exercício físico também melhora muito a nossa saúde cardiovascular por melhorar a nossa aptidão física, né? Então, quem faz exercício tende a melhorar o que a gente chama de consumo máximo de oxigênio, dos limiares ventilatórios, quer dizer, melhora a nossa aptidão aeróbia. Não só isso, melhora a nossa força também. Se houver um programa destinado, né, exercícios destinados a melhorar a capacidade de força, isso acontece também, né? Então a gente sabe que a força é um fator de proteção independente contra a mortalidade, em especial nos idosos. A gente sabe que a aptidão aeróbia, né, o nosso VO2 máximo, capacidade aeróbia, também é um marcador independente, preditor de mortalidade. A gente consegue melhorar tudo isso. Ora, se o exercício melhorou capacidade física, se o exercício reduziu gordura visceral, ele melhorou certamente o nosso risco cardiovascular, independentemente de o sujeito perder mais ou menos peso na balança. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês, essa minha fala, é que na clínica é importante que vocês deixem de lado um pouquinho a balança e atentem-se mais a outros marcadores importantes cardiometabólicos que não precisam ser sofisticados e, para além disso, também olhem para a qualidade de vida, para bem-estar, porque o exercício físico também tem esse potencial de melhorar a nossa saúde mental, não apenas as físicas, não apenas as valências físicas, né? Não apenas a nossa saúde, digamos, biológica, né? Ah, Pensando especificamente em possibilidades alternativas para o exercício, esqueçam aquela história de atividade física ideal, aqueles programas enlatados, respeitem as escolhas do praticante, né, do indivíduo que te procura, a experiência, o histórico, as barreiras e os facilitadores, estimule sempre novas modalidades, né? E incentive a redução do comportamento sedentário, que é aquele comportamento que a gente tem enquanto a gente está sentado, basicamente, né? Então, essas são dicas gerais para a gente ter uma vida mais cheia de movimento, mais repleta de movimento, e assim a gente vai ter uma melhora importante na nossa saúde geral, na qualidade de vida, no bem-estar, né? Mesmo que a perda de peso não seja tão satisfatória, tão notória como aquela observada com outras terapias medicamentosas ou não. Esse é o recado. Obrigado.